Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Ricardinho Bio aqui na área. Galera, vamos ainda falando de parasitologia, só que agora a gente vai falar de uma outra endemia que é muito importante. Vamos falar da malária, tá certo? Vamos diferenciar ela da doença de Chagas, falar um pouquinho da distribuição da doença, os principais sintomas, se tem ou não remediação e como a gente pode prevenir. Sem mais delongas então, só queria reforçar para vocês irem lá no canal, dar aquela curtida marota, compartilhar com os familiares, com os amigos, que o bicho vai pegar. Solta a vinheta! Pessoal, falando de malária então, a gente vai lembrar que quem causa a doença, o agente etiológico, são as diferentes espécies do gênero Plasmodium. Quando eu não quero definir uma espécie, basta eu colocar o nome do gênero acompanhado com o epíteto SP. Na verdade, eu estou dizendo aqui que todas as espécies do gênero Plasmodium são capazes de causar a malária, beleza? Bom, quais são as características desse protozoário? Ele faz parte de um grupo que é o grupo dos esporozoários, recebe essa classificação porque ele é o único grupo capaz de se reproduzir sexuadamente de uma forma chamada de esporogonia. Ele não tem estrutura locomotora, não é um flagelado, não é um ciliado, não é um risópodo. Ele é um esporozoário porque ele se reproduz em alguns momentos do ciclo por esporogonia, um tipo de reprodução sexuada. E se é uma reprodução sexuada, envolve a produção de gametas e fecundação. É importante ressaltar também que o plasmódio, na malária, ele se comporta como um parasita heteroxeno. E aí agora, gente, faz mais sentido a gente falar isso. Há necessidade de hospedeiros distintos para a completude do ciclo, e esses hospedeiros são muito bem definidos. Assim, em um dos hospedeiros ele faz a reprodução sexuada, e aí vai ser o hospedeiro definitivo, no outro hospedeiro ele vai realizar uma reprodução assexuada, e aí a gente vai ter o hospedeiro intermediário. Então, quando tem hospedeiros distintos para completar o ciclo, a gente chama esse parasita de heteroxeno. Além de parasita, ele é parasita de células, então é uma característica que lembra lá os vírus. Ele é um protozoário pequeno, apesar de ser eucarionte e ter uma célula, e ele é capaz de parasitar outras células. No seu ciclo de vida, ele parasita células do fígado, no nosso organismo, e também as células chamadas de glóbulos vermelhos, os eritrócitos, as hemácias. E o hábito parasitário das hemácias tem uma relação direta com os sintomas da malária. Tranquilidade? Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês das diferentes formas desse protozoário, assim como o Trypanosoma cruzi, ele é polimórfico, tem várias formas ao longo do ciclo. Galera, a gente está vendo algumas formas aqui do plasmódio, e é importante eu ressaltar duas delas, tá? A fase de esporozoito mais alongada, delgada, e uma fase que é quase que cilíndrica, né? Não chega a ser cilíndrica, mas é uma fase de merozoito. A fase do esporozoito é a fase no qual o ser humano se infecta com o protozoário e que ele penetra nas células do fígado, tá? Na fase hepática do ciclo da malária. Já a fase de merozoito é a fase que consegue parasitar as hemácias, destroem, liberam toxinas e aí surgem os sintomas. Então tem um destaque para a gente nessas duas fases. A fase infectante ao homem, que é o esporozoito, e a fase de merozoito, que é a fase no qual vai destruir as hemácias e vai manifestar os sintomas. Essa fase conhecida como ocineto, que vem da fecundação dos gametas, dos ovócitos já fecundados, e aí vai originar os esporozoitos, é uma fase que é restrita ao mosquito, tá? Então isso acontece dentro do mosquito. Tranquilo? Vamos nessa! Pessoal, eu queria comentar com vocês um pouquinho agora sobre os diferentes hospedeiros. A gente tem um hospedeiro intermediário, que é o ser humano. Prof, tá certo isso? Nós humanos somos o hospedeiro intermediário porque somos nós que ficamos doentes. Galera, não existe essa relação, pelo amor de Deus, tá? Isso pode cair como distrator na sua prova, eu não quero que você erre. Não existe uma relação do doente, quem sofre a doença, ser o hospedeiro definitivo. Essa classificação é de acordo com o tipo de reprodução. Então a gente vai lembrar que, como no ser humano,
o protozoário ainda faz a reprodução assexuada, nós somos classificados como hospedeiro intermediário, mesmo sendo os doentes, tudo bem? Bom, então quem é o hospedeiro definitivo? O mosquito. E não é qualquer mosquito, é um mosquito do gênero Anopheles, é um mosquito anofilídeo, popularmente conhecido como mosquito prego. O mosquito prego, que é o mosquito da malária, ele também é restrito às zonas de floresta tropical e intertropical. É um mosquito de mata, a gente praticamente erradicou malária no Brasil, mas algumas regiões do norte do país, que a gente tem aquela mata mais selvagem, aquela floresta amazônica, ainda pode ter uma elevada incidência de malária. Inclusive, galera, os índios daquela região consideram que a malária talvez seja uma tentativa da floresta amazônica de impedir a ocupação desenfreada do ser humano dentro da floresta. Então eles costumam dizer que é a vingança da floresta amazônica, mas na verdade, gente, é uma doença de mata e dentro dessa floresta a gente tem a presença do mosquito transmissor, ele é o vetor mecânico. Se o ser humano vai para lá, esse mosquito, ao se alimentar do sangue do ser humano, acaba transmitindo o protozoário. E aí a gente vai para aquelas mesmas relações histórico-evolutivas. Então, provavelmente, a gente tem um mecanismo de coevolução recente, onde o ser humano e o protozoário da malária, eles ainda não foram selecionados positivamente com relação à resistência dessa convivência juntas, tá? Então, por isso que é uma relação parasitária bem danosa para o ser humano, muita gente morre de malária. E aí é importante ressaltar que provavelmente, se a gente der muito tempo aí, centenas, milhares de anos, e a seleção natural atuar, aí a gente vai ter provavelmente uma relação ser humano-protozoário um pouquinho mais amena. Quanto mais antiga for o mecanismo de coevolução entre dois organismos, mais harmônica é a relação entre eles. Então, hospedeiro definitivo é o mosquito Anopheles, conhecido também como mosquito prego. Cuidado para não confundir com o mosquito palha da leishmaniose. Leishmaniose, inclusive, é o nosso próximo vídeo. E vamos falar um pouquinho das características do mosquito. Quando eu falo de mosquito, gente, a gente sabe que o hábito hematofágico, ou seja, o mosquito que se alimenta de sangue, são sempre as fêmeas, porque são elas que necessitam do ferro, das hemácias, para o desenvolvimento dos ovos. Não só do ferro, mas também de alguns aminoácidos importantes ali presentes na hemoglobina. É importante ressaltar que quando eu tenho um organismo que transmite o parasita, ele está atuando como vetor mecânico ou agente transmissor. Não é ele que causa a doença, ele apenas é o responsável por transmitir, numa relação ecológica mais ou menos relação de foresia, de transporte, ou de inquilinismo, já porque ele também abriga o próprio parasita em algum momento, tá certo? Bom, como eu disse a vocês, as fêmeas são as hematófagas e o hábitat ele é restrito às zonas de floresta tropical e intertropical. Então não vou ter malária, por exemplo, no Canadá, não vou ter malária na Europa. A região temperada do nosso planeta, ela não tem umas condições ideais para que sobreviva o mosquito. Agora é óbvio, se a gente começar a ter uma distribuição maior desse mosquito, se esse mosquito passar a ser cosmopolita, aí a gente passa a ter também uma distribuição geográfica maior da doença, tudo bem? Mas ainda é considerado uma doença de floresta, de zona de mata. Pessoal, bora falar de distribuição geográfica? Bom, toda doença infecciosa que é transmitida por um vetor mecânico, a distribuição da doença depende da distribuição do vetor, e isso não é diferente com a malária. A malária continua, então, sendo classificada como uma endemia tropical. Endemia porque é uma doença restrita a um determinado local, e tropical porque esse local é a região tropical do planeta. Tropical e intertropical. Tudo isso porque é essa região que eu tenho o mosquito transmissor, que eu tenho o mosquito anofilídeo. Pessoal, uma situação importante. Nessa doença a gente não tem animal reservatório, então o mosquito ele se contamina ao picar um ser humano doente, e aí ele acaba tendo uma etapa do ciclo importante e vai picar e transmitir para outro ser humano, tá? Então lembro muito a questão da dengue nesse aspecto. Tem nada a ver com parasita, porque na dengue o parasita é o vírus, mas lembra muito o comportamento do mosquito, de picar um ser humano doente, se contaminar e depois transmitir para seres humanos que estavam sadios. Bom, galera, e além do ser humano, esse protozoário também pode circular em outros primatas, tá certo? Mas eu já vi muito em questão de vestibular a gente considerar que malária não tem animal reservatório, pelo fato de
a doença ser sustentada pelos seres humanos. Então, os principais reservadores dos protozoários já são os seres humanos e não outros animais. A forma de contaminação não é novidade para a gente, né? Então, é a picada a partir do mosquito do sexo feminino que esteja contaminado. É importante ressaltar que tem que ser um mosquito do gênero Anopheles, o mosquito prego, que a gente já comentou. E aí é importante, galera, eu falar para vocês que existe uma forma do protozoário que é a forma infectante ao homem, que é aquela forma mais alongada que a gente chama de esporozoito. O que acontece com esse esporozoito uma vez que ele caiu na corrente sanguínea? Bom, galera, uma vez que ele caiu na corrente sanguínea, a gente vai ter duas grandes fases. Uma fase inicial, que ele vai para as células do fígado, a gente chama essa fase de fase hepática, e é a fase em que os esporozoitos eles se transformam em merozoitos. E a gente tem também uma outra fase, que é a fase eritrocítica, o próprio nome já indica que é o microciclo das hemácias, e é a fase responsável pela manifestação dos sintomas. E é quando os merozoitos já ativos começam a parasitar as hemácias, destruir as hemácias e liberar as toxinas do protozoário que o corpo responde com a febre. Só que também é importante eu ressaltar que existe uma versão desse protozoário dentro da hemácia que fica quietinho sem destruir a hemácia, que é chamado de gametócito. É como se fosse um protozoário num estágio de latência. Essa fase não causa sintoma no indivíduo, então algumas dessas hemácias vão ter protozoários na forma de gametócito e não serão destruídas. Só que quando um mosquito sadio picar uma pessoa doente e inocular as hemácias com os gametócitos, esse mosquito vai se contaminar com o protozoário. Então, a forma de esporozoito era a fase contaminante para o ser humano. Mas a fase que contamina o mosquito a partir de uma picada de um mosquito sadio é a fase de gametócito. O mosquito inocula hemácias, dentro dela tem gametócitos, que nesse tubo digestório do mosquito vai produzir gameta, fecundar e vai formar novos esporozoitos. Só lembrando, galera, que essas hemácias destruídas podem permitir que o sangue fique cheio de pigmentos, como se fossem pedaços de hemoglobina. Esse é chamado de pigmento malárico e durante muito tempo foi o diagnóstico da doença, né? Então faziam um exame de esfregaço sanguíneo e viam esses pequenos pontinhos de hemoglobina ali, oriundos de hemácias destruídas, e isso já dava o diagnóstico de que o indivíduo estava com malária. Vamos para o ciclo detalhado? Ó. Tudo começa aqui, galera, quando um mosquito contaminado, por meio da sua picada, da saliva, coloca os esporozoitos na corrente sanguínea do homem. Os esporozoitos vão até a célula hepática, né, a célula do fígado. Lá nos hepatócitos eles vão se multiplicar assexuadamente, um tipo de reprodução que a gente chama de esquizogonia, e vão originar os merozoitos, uma forma que não é tão alongada, mas é uma quantidade muito maior. E os merozoitos vão sair do fígado e vão começar a parasitar as hemácias, os eritrócitos. Aí a gente muda de fase, vai para a fase eritrocítica. E ele fica nesse ciclo. Ele se multiplica, destrói a hemácia, parasita outra hemácia. Multiplicam os merozoitos, destrói as hemácias, parasitam novas hemácias. E eles meio que sincronizam esse ciclo. Existe o dia da multiplicação, o dia da destruição da hemácia. O dia da destruição da hemácia é o dia em que manifestam os sintomas nos indivíduos com malária. É o dia da crise malárica. Então, os sintomas da malária têm relação direta com a destruição das hemácias, com a hemólise, tá? Com essa crise. E aí tem aquela história que eu comentei com vocês. Algumas hemácias têm a versão do protozoário que não causa prejuízo, que é o gametócito. Quando um mosquito qualquer do gênero Anopheles sadio picar essa pessoa doente, ela vai se contaminar com os gametócitos. No interior do mosquito ocorre a reprodução sexuada pelo protozoário, por isso que o mosquito é o hospedeiro definitivo. Então vai ocorrer a produção e a fecundação dos gametas, formando o zigoto, que vai acabar originando novos esporozoitos e o ciclo se restabelece. Bom, acho que vocês entenderam, né? Duas grandes fases, fase hepática, fase dos glóbulos vermelhos, eritrocítica, fase hepática, fase eritrocítica. E os sintomas estão diretamente relacionados com a fase eritrocítica de destruição das hemácias e liberação de toxinas.
Sintomas esses que são febre alta, dor de cabeça, fadiga, calafrio, sudorese, tudo está relacionado com a destruição das hemácias. Aqui é uma imagem que eu mostro para vocês, as hemácias sendo destruídas, né? Então é o que a gente chama de crise malárica, que é uma consequência da hemólise, da destruição das hemácias. Esse gráfico, gente, é típico de questões de vestibular. Se você vê um gráfico que eu tenho aumento de temperatura no indivíduo em períodos determinados, é o gráfico da malária. Esses protozoários sincronizam o seu ciclo e o dia da febre é o dia da destruição das hemácias. Importante a gente reforçar que cada espécie de protozoário vai ter um intervalo entre períodos de febre distinto. Quando é a cada 48 horas, ocasionado, por exemplo, pelo Plasmodium falciparum, a gente chama de malária terçã maligna. O Plasmodium vivax, ele tem um intervalo febril a cada 72 horas, a gente chama de malária terçã benigna. Cada espécie de Plasmodium vai ter praticamente um intervalo de febre diferente. Mas, de qualquer forma, gente, é esse gráfico com a temperatura corporal aumentando de forma intermitente. Bom, os indivíduos que apresentam uma ou duas cópias de um alelo mutante para anemia falciforme, eles desenvolvem resistência à malária. A anemia falciforme é uma doença genética que prejudica o transporte do oxigênio, daí o nome anemia, mas diferentemente da anemia ferropriva, da anemia perniciosa que você consegue suplementar e resolver o problema, aqui o indivíduo convive com ele. Os indivíduos falcêmicos que têm anemia falciforme, a expectativa de vida deles é muito baixa. Algumas pessoas que têm condição financeira conseguem ter uma expectativa de vida maior, mas uma vida ainda muito regrada, assim, com dificuldade até de subir 2 halls de escada, assim, por exemplo. Então, tem um teor de oxigênio muito baixo nas hemácias. Existe uma versão intermediária, um indivíduo heterozigoto, que a gente chama de portador do traço para anemia falciforme. Ele não é doente, ele leva praticamente uma vida normal, mas ele também tem um teor de oxigênio um pouquinho abaixo no interior das hemácias. E ele também desenvolve resistência à malária, porque o protozoário precisa de muito oxigênio para se reproduzir dentro da célula. E com o nível de oxigênio do portador do traço e do indivíduo falcêmico, o protozoário não se reproduz, ele morre e a doença acaba. Então, os indivíduos têm uma resistência à malária. Isso explica por que os portadores do traço foram selecionados positivamente em zonas endêmicas de malária na África, quando o gene surgiu. E aí esses portadores do traço vieram para o Brasil e outros países e disseminaram esse gene. Então esse gene já é cosmopolita, tem praticamente no mundo inteiro, mas ele é oriundo da África. O portador do traço, gente, eu repito, viu? Ele não tem anemia falciforme, é comum a galera confundir, falar assim, eu tenho anemia falciforme, professor. Não, você não tem anemia falciforme, você tem o traço para anemia falciforme. É diferente, tá? Você leva uma vida praticamente normal, é diferente dos indivíduos que morrem nos primeiros anos de vida. Beleza? Galera, malária acabou. Espero ter ajudado vocês aí com os estudos dessa doença endêmica tão importante. Cai demais no vestibular. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem lá nas redes sociais. Eu terei o prazer de responder para vocês, de tentar ajudar. E vou pedir, gente, aquela ajudazinha para poder viralizar esse vídeo. Vai disseminando nos grupos do WhatsApp aí, vai que dá certo, não é? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto sempre. FOY, fui.